Hello todo mundo, que bom ter vocês aqui na sexta-feira. Sexta-feira chuvosa aqui em Brasília, gostosa para ouvir uma música legal. Estou ouvindo A Bridge Over Troubled Waters, do Simon & Garfunkel. Quem é da minha idade, um pouco mais velho, sabe quem são esses caras. Eles são os pops, a cara de Nova York. Tem músicas ótimas. E também para beber um belo de um vinho tinto, porque sexta-feira não dá, né? É ótimo ter vocês aqui. Doutora Rosângela Pinheiro, from Buenos Aires. Isa Sabino, querida. Joyce Dias, todo mundo, bem-vindos, bem-vindas. Gente, hoje eu quero fazer uma live um pouquinho diferente. Sabe por quê? A gente fala toda sexta-feira, às vezes sábado, sobre tratamento. Falei sobre Renuvium, tratamento para celulite, tratamento para isso, para aquilo. Só que às vezes a gente recebe tanta pergunta de pessoas. Por exemplo, outro dia uma paciente, eu falei sobre Botox, a paciente me perguntou se eu indicaria algum cirurgião plástico para, enfim, fazer uma plástica de mama, eu acho. Pensei, nossa, tá tudo errado, eu sou cirurgião plástico. Então, eu acho que chegou a hora da gente falar do que a gente faz. Falar sobre a nossa clínica. Uma clínica, uma empresa, como todo empresário no Brasil, todo mundo sabe, tem que atravessar muitas águas turbulentas, muitas troubled waters. E aí, com uma ponte do Simon & Garfunkel, é que eu quero começar. Não é isso, Stephanie? Rosângela, então é isso. Letícia Calume, minha querida aluna, Adriana Fernandes, Rosilene, que gente legal. Muito bem, Garfunkel and o Simon, ok, tudo bem, vamos parar um pouquinho. Então, gente, eu acho legal isso, sabe? Porque as pessoas, elas entram em sites e aí elas veem alguma coisa. Mas eu acho que fica ainda mais bacana quando sai da nossa boca. O que a gente faz, o que a minha empresa tem, o que a gente oferece para as pessoas. Só que aí eu pensei o seguinte, eu não posso falar da nossa clínica sem falar quem eu sou, porque não é porque a clínica tem meu nome, mas a clínica é uma história de vida e que a gente, enfim, levou anos e anos para estruturar aquilo. Então, assim, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da minha pessoa. E se vocês quiserem saber alguma coisa, me perguntem, porque eu estou aqui para isso, né? Sexta-feira, vinho, musiquinha, chuvinha, tá tudo gostoso. Meu nome é Múcio João Porto. Eu nasci no estado de Minas Gerais, numa cidade que se chama Patos de Minas. Na verdade, a minha mãe me teve lá em Patos de Minas, mas a gente morava, olha só que interessante, num distrito de Patos de Minas. Chama-se Bom Sucesso, né? Será que era alguma coisa assim que Deus já estava querendo dizer? Tomara que esses meninos tenham sucesso. Pois é, chama Bom Sucesso. Gente, o Bom Sucesso tem 4 ou 5 ruas. É uma coisa pequenininha, bonitinha. Tem uma igreja, as casinhas e tal. Lá eu morei 6 meses, mais ou menos. Daí a gente foi para essa cidade, Patos de Minas, onde eu cresci, passei minha infância. Lá pelos 7 anos, minha mãe, claro, como milhões de pessoas no Brasil, para procurar uma vida melhor, a gente veio para Brasília. Cheguei aqui com 7 anos e aí escola e aquela confusão. Um bando de criança, 10 filhos, imagina, uma trabalheira danada. E aí, tô lá eu com 7 anos, 8 anos, 9 anos, aí eu fui para Patos passar férias. Chego lá, a minha sobrinha, a Érica, daqui a pouco ela aparece aqui. A Érica tinha 1 ano para 2 anos. Aí ela foi mexer numa panela e ela se queimou, caiu óleo, sei lá o que era. Muito bom, que bom, deem esses coraçõezinhos e se alguém se interessar, mandem, compartilhem essas histórias de vida, numa sexta-feira romântica. Minha sobrinha vai e se queimou todo o pescoço. E eu lá com 9 anos, meu Deus, né, aquela confusão. Helena, o que você foi fazer? E daí meu cunhado botou ela de castigo, primeiro, para ela aprender a mexer na cozinha. Daí eu fui lá vê-la, ela estava queimada, coitadinho do meu cunhado, não sabia. E aí começaram a falar que a Érica ia fazer plástica. Ela tinha que fazer plástica na papada, no pescoço, porque estava com uma cicatriz. E aí alguém falou, eu acho melhor levar para o Pitangui, lá no Rio, porque o doutor Pitangui que vai arrumar o pescoço dela. Então, gente, olha só que negócio. Com 9 anos eu comecei a pensar que coisa engraçada, diferente, né? Nossa, alguém que volta a pele da Érica
para o lugar de novo, tira cicatrizes e esse tal de Pitangui. Aí, vocês já sabem, eu botei na minha cabeça, que eu sempre fui cabeça dura, lá com 9 anos, já morando aqui em Brasília, que eu ia fazer essa plástica. Lógico que com 9 anos eu não entendia nada, mas eu queria fazer esse negócio aí. E aí, aos pouquinhos, eu fui ouvindo cada vez mais o nome desse cara, um tal de Pitangui. Bom, o que que deu? Estudei, prestei vestibular, decidi fazer medicina, decidi fazer cirurgia plástica, lá pequenininho. Olha, às vezes eu até falo, se não precisasse fazer medicina para fazer cirurgia plástica, eu nem faria. Embora eu adore a medicina, e é lógico que é impossível, mas o meu foco sempre foi a cirurgia plástica. Por essa história, por outras, e daí eu fui lendo coisas e tal e tal. Daí eu entrei na faculdade, sempre pensando nessa história. E aí eu já comecei a escrever, porque naquela época não tinha nada do que a gente tem hoje, ninguém fazia live naquela época. Aí eu mandei cartas lá para o Rio de Janeiro. Descobri o endereço desse cara, do Pitangui, e foquei minha vida. Quando eu escrevi para eles a primeira vez, alguém me respondeu assim: olha, meu filho, primeiro você faz a medicina, depois você tem que fazer cirurgia geral, você tem que falar inglês, você tem que falar francês, você tem que falar pelo menos 3 ou 4 línguas. Óbvio que eu pirei. Aí, durante a faculdade, eu já comecei logo a aprender francês. Inglês a gente sempre aprende, né? Aprendia na escola pública aqui em Brasília, aprendi numa escola particular lá no Guará, onde a gente morava, e fui aprendendo. Daí eu fiz o tal do francês, e eu me lembro que na faculdade os caras falavam: olha, francês é língua de viado, língua de bicha. Lembra? Sabe como é que era o mundo, né? Graças a Deus esse negócio melhorou bastante. Aí eu aprendi o francês, e daí eu terminei a faculdade, e aí eu prestei para cirurgia geral aqui em Brasília, porque eu já morava fora, eu fiz em Goiânia, terminei o internato em São Paulo, e na hora de fazer cirurgia geral, que não era exatamente o que eu queria, eu falei que sabe, eu vou embora para Brasília, vou mamar na mamãe, não é? E descansar, né? Morar fora sozinho é bom, mas tem hora que é ruim, né? Falei, vou para casa. Cheguei aqui, continuei meu francês, comecei alemão, comecei russo, lá pelos 15 anos fiz um curso de mágica, fiquei todo inspirado, porque para mim, para entrar naquela tal escola de Pitangui, você tinha que falar isso, falar aquilo, e aí eu fui ficando cada vez mais tarado. Comprei uns livros de música clássica, lia sobre poesias, que eu pensei, aí claro, eu lia bastante sobre o professor Pitangui, nessa época eu já chamava ele de professor Pitangui. E o cara era muito culto, era muito, né, viajado, ele dava aulas, ele, recebia prêmios de reis e rainhas. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um currículo impecável. E aí fui fazendo línguas. Você sabe que às vezes teve uma época que eu fazia francês de tarde, terça e quinta à noite, alemão e acho que segunda, quarta e sexta à noite, russo. Porque eu achava que eu tinha que falar um monte de coisa. Obviamente que eu fiz um pouco de dinamarquês, de grego, de latim, que mais eu fiz? Eu nem me lembro. Romeno, uma vez eu ganhei um curso da embaixada aqui em Brasília, fui ler romeno, enfim. Na verdade eu fiquei mais com inglês, francês, italiano e espanhol, e dá para enrolar em alemão e russo. O resto é mais assim de curiosidade. Li sobre os compositores clássicos, sobre todo mundo, Bach, Tchaikovsky, Stan Getz, século XX. Bom, daí eu fiz a cirurgia geral, estudei que nem um tarado, e aí fui parar lá no Rio de Janeiro, na clínica do professor Pitangui. Fui aprovado lá, quase morri de alegria, e aí eu fiquei lá fazendo o curso dele, que infelizmente com a morte dele acabou. Estão tentando reestruturar o curso na Santa Casa lá do Rio de Janeiro, e eu, se depender de mim, eu vou ajudar para que isso aí se renasça, porque é um excelente curso. Sem falsa modéstia, eu acho que lá a gente tinha a condição de ver assim, a essência da cirurgia plástica. A cirurgia reparadora, a cirurgia estética, na clínica Pitangui a gente operava, a gente fazia de tudo.
Na Santa Casa a gente operava de tudo e a gente fazia cirurgia crâniofacial em Niterói, a gente fazia cirurgia da mão lá na Santa Casa, a gente fazia cirurgia periorbitária, que é reconstrução das pálpebras, lá na Santa Casa, a gente fazia, nem sei mais, queimados, era lá no Hospital do Andaraí, lá no Rio de Janeiro. Que mais? A gente fazia toda essa área, microcirurgia, olha, a gente fazia naquela época, 1989, quando eu entrei lá, a gente fazia no Hospital do Servidor do Estado, no Rio de Janeiro, microcirurgia, que estava começando no final dos anos 80, que são essas cirurgias que a gente faz usando o microscópio. A gente treinava em ratinhos para depois fazer retalhos e reconstruções em seres humanos. A gente usava então fios extremamente delicados, extremamente fininhos, e a gente então dava para ter uma ideia bem bacana da cirurgia plástica como um todo. E, obviamente, sem falar com a presença do professor Pitangui, que era único, né? O professor Pitangui, ele assim, não porque ele era uma estrela, não é? Mas porque ele era extremamente inventivo, extremamente carismático, e ele sabia do nome da gente, ele te conhecia, sabia da sua família, e era uma interação muito bacana. Não só ele, mas todo o grupo que a gente tinha lá, e muitos ainda estão por aí, embora alguns já não estão, a doutora Jane Brentano, que infelizmente já faleceu, a doutora Heloísa Boss, tanta gente bacana, e que ainda estão pelo mundo, né? Porque muita gente saía de lá e ia por aí afora. Daí acabei o meu curso lá, foram 3 anos, lá no Rio de Janeiro, morava lá na clínica Pitangui, lá na rua Dona Mariana, que hoje infelizmente foi destruída, agora vai ser um prédio, mas assim que a vida caminha. Aí, bom, terminei minha plástica e, lógico, meu foco foi Brasília, porque minha família está aqui, eu tinha uma irmã que estava doente na época, achei que era meu dever ajudar e tudo, mas eu sempre pensei em voltar para cá e acho que foi uma decisão acertada, porque eu acho que Brasília é um desses mercados bons no Brasil, de pessoas cultas e de pessoas assim que querem coisas legais e que têm uma vivência bacana para discernir, assim como outros lugares no Brasil também e no mundo. Mas aqui em Brasília é um lugar que te dá prazer em trabalhar, porque é uma miríade de pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Então é uma troca de culturas muito legais, muito legal. Daí eu montei a nossa clínica e comecei a trabalhar. A Bridge Over Troubled Waters, não é? Simon & Garfunkel. Monta a sua empresa, o governo não te ajuda, aquela confusão, você não sabe. Aliás, eu dei aula lá no CEUB, aqui em Brasília, para alunos de medicina, e a minha maior crítica é que a Faculdade de Medicina, ela ainda hoje não te forma para a vida da medicina privada. É basicamente a medicina pública, e eu acho isso importantíssimo. Mas tem pessoas que não vão trabalhar na medicina pública, eles querem a medicina privada, isso tem que ser uma opção e tem que ser formado. Então a gente leva um tempinho para aprender a organizar as coisas, a profissionalização das coisas, e aí a gente começou aqui no Lago Sul, isso foi em 1992, quer dizer, tem 28 anos. E aí, gente, quando eu comecei a trabalhar, com tudo que a gente aprendeu lá, né, queimados e fissurados e toda a estética, eu nunca tirei da minha cabeça o que o professor Pitangui era. Sabe o que ele era? E eu acho que é o maior ensinamento que ele passava para os alunos, é que o ser humano, ele é um todo. Quando você opera mama, por exemplo, você tem outras demandas, você precisa se sentir bem como um todo. Então, eu percebi que a cirurgia plástica, ela naquele momento, em 1992, 93, ela já não era mais só aquilo que a gente viveu nos 3 anos antes. Começou a aparecer no mundo uma coisa que se chama medicina estética. Hoje tem vários nomes, enfim. E no que eu entendia de plástica, essa tal de medicina estética faz parte do trabalho que eu me dispus a fazer, que é ajudar pessoas a se sentirem bem, como um todo, elas com elas mesmas, para se sentirem bem no grupo. O professor Pitangui sempre falava isso, o ser humano ele quer se sentir bem com seus pares. E aí tinha situações que algumas cirurgias não resolviam. Então nessa tal de medicina estética eu falei, quer saber? Isso aí é o futuro, sabia? E naquela época apareceram então as primeiras coisas.
os primeiros preenchimentos. Aliás, lá na Clínica Pitangui, a gente já fazia preenchimento com colágeno. E aí apareceram aos pouquinhos os peelings químicos. Ao longo dos anos 90 foi essa revolução, eu acho, sabe? Por exemplo, quando eu fazia uma plástica de face, naquela época no início, eu achava legal, achava que o trabalho ficava bacana, mas a qualidade da pele não mudava. De repente apareceram os lasers de gás carbônico. Gente, aquilo foi uma revolução, porque você trabalhava a pele como qualidade, você tira não só a flacidez da pele, quando você opera, não é? Uma cirurgia, um facelifting, mas você com laser, você tira o craquelê, você tira a flacidez inerente à pele. Aí às vezes alguém fala assim, mas eu fiz o laser e ainda ficou um pouquinho. Lógico, tudo tem limitação. É óbvio, porque o laser de gás carbônico, ele vai trabalhar seu colágeno, mas se eu invisto um pouco mais, se eu aumento o parâmetro dele, se eu quero penetrar um pouco mais, eu te deixo com mancha branca e cicatrizes. Não dá. Então tudo tem um jeito de fazer. Daí apareceram novos preenchimentos para a gente trabalhar o bigode chinês, para a gente desenhar ou redesenhar ou acentuar o desenho da boca. Porque quando a gente começou a trabalhar, a gente percebe assim, que uma plástica bem feita de face, ela não tira todo um suco. Aquelas pessoas, podem perceber, quando a pessoa faz uma plástica de face e ela está toda lisa, você pode olhar que a cicatriz ela geralmente é na frente do cabelo, que na minha opinião é um pecado, é uma coisa horrorosa, é um estigma para o resto da vida, não tem justificativa. Aquelas orelhas aqui coladas embaixo, então para que você eleve aquela região, que você tracione, que aliás o professor Pitangui odiava essa palavra, a gente não traciona, a gente faz a rotação dos tecidos. Então, uma plástica bem feita, ela sempre vai deixar um pouco de bigode chinês. E aí o que a gente faz? Preenchimento. Naquela época lá dos anos 90, estava ainda aquela coisa só de gordura. A gente fazia lipo de papada, lipo de culote, e a gente fazia as injeções da gordura no bigode chinês para redefinir mandíbula, né, a maxila aqui em cima, mandíbula embaixo. Mas aí apareceram os produtos prontos para a gente injetar. Naquela época a gente tinha produtos inabsorvíveis e depois apareceram os ácidos hialurônicos. Daí a gente foi, claro, cada vez mais incrementando resultados. Mas nada, gente, nada foi um divisor de águas como o Botox. O Botox, eu ouvi falar desse troço, que todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus, o Botox a gente faz as injeções nos músculos para a gente diminuir a expressão, a mímica da pessoa. Não é para tirar a mímica. Hoje em dia, anos 2020, ninguém mais quer aquele resultado que a gente fazia nos anos 90. Aquela coisa estática, aquela pessoa que ri e que chora com a mesma cara. Não dá, né? Não dá. A gente precisa deixar um tanto de mímica. As pessoas querem, elas têm que ser naturais. Imagina, você é um executivo, você trabalha você é professora, você é psicóloga ou psicólogo, e você vai trabalhar assim, não dá. Você tem que ter expressão. Então, hoje em dia, a gente faz o Botox de um jeito muito mais suave. Eu prefiro, às vezes, se for necessário, fazer um complemento do que deixar a pessoa estática, sem expressão, congelada. Mas naquela época, lá nos anos 90, eu me lembro que foi um negócio de louco. Eu ouvi a primeira vez sobre Botox em 1995. Eu estava viajando nos Estados Unidos e vi um canadense, que é o Dr. Carruthers, falar sobre isso, e eu pensei comigo, meu Deus, isso é o fim da medicina. Como que alguém vai usar uma toxina de bactéria injetando na testa, que não tem nem carne, não é? Imediatamente me caiu lógica na cabeça, eu pensei, deixa de ser preconceituoso, ridículo, horroroso. Vai atrás desse negócio que vai ser um sucesso. E foi. Nós trouxemos o Botox para Brasília em 1996. Nós fomos um dos primeiros no Brasil, eu acredito, a fazer Botox. E agora, em 2021, a gente está fazendo 25 anos de Botox. Que velhinho, hein? 25 anos fazendo Botox? Pois é.
esses anos todos já deu para ter assim, uma ideia bem legal de, enfim, de como fazer, indicações, contraindicações e como manejar a coisa. Então, gente, o que eu quero chegar é o seguinte, nos anos 90, eu considero assim que foi a coroação, a consagração da minha formação na medida em que a gente viu um horizonte novo. Eu saí daquela formação cirúrgica, estática, bisturi, só cortar, tira a pele, puxa, não é? Para um novo mundo. As coisas não são só assim, mas também eu acredito que sem a plástica as outras coisas ficam meio pobres às vezes. Então o bacana é essa associação, sabe, da cirurgia plástica com esses procedimentos estéticos que os dermatos fazem, que todo mundo faz, mas eu, na minha assim modesta opinião, eu acredito que isso são procedimentos muito compatíveis com o objetivo, sabe, a essência da especialidade médica que se chama cirurgia plástica. Cirurgia plástica, ela invade a oftalmo, porque a gente reconstrói pálpebra, a gente invade a mastologia, porque a gente reconstrói mama. Cirurgia plástica é uma, vamos dizer assim, reparadora. Não só nas doenças, não só nas malformações, nos acidentes, nas sequelas de cirurgia, mas também na estética. Tudo tem a mesma importância. O professor Pitangui sempre falava isso. Não dá para a gente competir. Às vezes a falta de um dedo para uma pessoa é tão importante quanto uma ruga no rosto de uma outra. Cada um tem uma escala de valores. Não dá para a gente ficar analisando, né? Assim, ficar julgando. Não dá. Então isso eu acredito que foi a coroação, foi realmente uma consagração na cirurgia plástica e é muito bacana a gente poder ter vivido esse momento, sabe? Desse nascimento dessa coisa que se chama medicina estética com a assimilação de uma outra coisa que a gente chama de cirurgia plástica. E foi naquele momento que eu decidi que a minha vida, a despeito de que alguns colegas falavam, me lembro quando eu falava que ia fazer botox, tinha colega que falava, você é um ridículo, imagina, você é um cirurgião, você nasceu pro bisturi, como que você vai fazer injeçõezinhas? Eu pensava, como as pessoas são, né? Eu acho que o barato da vida é assim, as visões de mundo que as pessoas têm. Eu não vou julgar aquelas pessoas, mas eu acho que era uma visão rasa, era uma visão tacanha, uma visão bobinha, não é? Porque eu não me formei para usar só um bisturi, eu me formei como cirurgião plástico para ajudar você. É você que está escutando. Dá uma olhada no espelho, como você tem pezinho de galinha. Eu vi, eu tenho uma mama maior que a outra. Pois é, eu também vi que o meu nariz, a ponta é um pouco caída. Se essas coisas, que aos olhos de algumas pessoas é uma bobagem, mas aos seus olhos não são bobagem, são coisas que te incomodam, e você não quer mais se sentir mal com essas coisas bobinhas aos olhos dos outros, você procure alguém para tirar dúvidas, trocar ideias e de repente reparar essas coisas. Isso é a cirurgia plástica, não é? Então, eu acho, gente, que nessa nossa formação a gente vê como a vida é e como as pessoas são. Até hoje, existem colegas que, assim, criticam o Botox, que ainda estão esperando para ver se o preenchimento não vai dar um problema. Sabe essa história da vacina? É a mesma coisa. E a gente respeita a opinião das pessoas. Mas eu acho que a vida é rápida. Olha, já tem 28 anos que eu me formei, parece que foi ontem. O que eu vou ficar esperando? A gente tem que viver, a gente tem que traçar um projeto de vida, ir atrás daquilo e fazer tudo para que aquilo se materialize. E eu não estou falando só de dinheiro. Lógico que a gente trabalha para a gente ter o dinheiro para pagar as contas, isso é lógico. Mas eu acho que quando a gente tem um ideal e a gente tem um foco e a gente consegue assim discernir caminhos sem perder o foco e tentar concretizar um troço que na sua cabeça, durante um certo tempo, é uma situação que vai valer a pena se empenhar e viver daquilo, isso é muito bom, não é?
Pois é, então eu respeito colegas, eu respeito pessoas que são contra, pessoas que acham absurdo. Por exemplo, tem uma área agora que é a ginecologia estética. A gente dá aulas lá em Dubai sobre isso e mundo afora. E eu tenho amigos que eu adoro e que eu respeito a opinião, ginecologistas, que acham meio bobagem essas coisas. É lógico que eu respeito, mas como a gente tem pessoas que padecem de alterações na estética ginecológica, pessoas que inclusive sofrem, pessoas que não se expõem, inclusive numa relação íntima, a dois, não deixa o parceiro ou a parceira ver, quer dizer, definitivamente não é uma bobagem. Então, a medicina tem que trazer essas coisas à luz de uma ciência, à luz de técnicas e de desenvolvimento, para que a gente possa ter alternativas e ajudar esses seres humanos. Simples assim. Daí, gente, chegou 1992, 93, 4, 5, 6, 7, e aí eu fui estruturando a nossa clínica. Então, o que é que a gente chama de clínica Múcio Porto? É o nosso cafofo. É um ambiente que a gente tem, onde a gente acredita que mais importante que você entre, faça um procedimento, uma cirurgia, um botox, mas que seja mais do que só uma oportunidade de você fazer alguma coisa e que tomara saia feliz. Não. A nossa filosofia é mais do que isso. E eu acho isso que o mundo está pedindo hoje. A gente tenta fazer, ou pelo menos objetiva, que as pessoas que entrem na nossa clínica, elas tenham uma experiência maior do que só um único procedimento. A gente treina uma equipe inteira para que haja, aliado à tecnologia, à vanguarda das coisas, mas calor humano. A gente faz tudo para que todo mundo lá saiba o seu nome, o que você fez, o que você vai fazer, lógico que com toda a ética, coisas pessoais de tratamento, é lógico que os funcionários da parte administrativa não sabem. Mas assim, as pessoas, elas devem chamar pelo nome. A gente tenta ter aquela história de um cafezinho gostoso, com umas xícaras legais que eu trouxe de Dubai, e com uma essência bacana, com salas legais, ou seja, que seja mais uma experiência que seja inesquecível. Porque quando um paciente procura um cirurgião plástico ou uma cirurgiã plástica, você não está levando uma doença, você está levando você mesma, com a sua alma e tudo aquilo que uma certa alteração física deságua nessa alma. Então, a pessoa, ela vai muitas vezes se despir, ela vai falar de coisas extremamente íntimas, extremamente difíceis às vezes para ela encarar, que ela não fala nem para o parceiro ou a parceira, ou um amigo, ou o pai ou a mãe. A gente ouve histórias muito bonitas de vida, sabe? De pessoas que trazem uma história difícil para uma coisa que, se você coloca numa mídia ou numa placa, as pessoas vão rir. Ai, que bobagem! Ai, que bobagem! Não é bobagem. Você que está me ouvindo, nós temos situações em nós mesmos, nos nossos corpos, que a gente às vezes não é feliz com aquilo. E que você muitas vezes, tudo bem, não é uma coisa, uma doença, não é um negócio que você vai pirar, se matar, não é nesse nível. Mas são coisas que você, se você puder solucionar, diminuir ou retirar, você se torna ainda mais feliz. Essa é a coisa mais bacana da cirurgia plástica. E é isso que a gente faz, gente. A gente quer que a nossa clínica seja uma experiência positiva, sempre. Eu adoro ouvir, tem pacientes que chegam à clínica e dizem: eu adoro vir aqui, eu adoro conversar com vocês, eu adoro esse cafezinho, é tão bom, parece clichê, né? Esse cara só está pensando no dinheiro. Você vive do seu dinheiro, você luta uma vida para ter uma forma de você viver, mas sinceramente vale muito mais quando a gente ouve esse tipo de coisa, porque dá sentido a uma luta de uma vida inteira. E aí alguém fala assim: que história é esse negócio de Dubai? Toda hora esse cara fala de Dubai. Para que esse negócio de Dubai?
Em 2013, eu fui convidado por uma empresa americana, é a Academia Americana de Cirurgia Cosmética, a dar aula. Eu preenchi alguma coisa e alguém me achou, não sei, e me convidaram. Aí eu fui e tomei um vinho. Então eles me chamaram para dar uma aula na Malásia, para médico. Aí lá fui eu para Kuala Lumpur, na Malásia, 14 horas de viagem. Passei por Dubai, de lá fiz a troca de avião, cheguei nessa tal dessa Malásia. Desconfiado, né? Mineiro é desconfiado. Pensei, será que esse negócio tá certo? Será que... Foi ótimo. Eram 2 grupos de médicos lá da Ásia, tinha gente da Síria, tinha gente da Mongólia. Tinha um cara, um aluno, eu falei, você é o primeiro mongol que eu conheci. De verdade, uma pessoa que nasceu na Mongólia. Achei ótimo, era um cirurgião plástico da Mongólia, eu nem sabia, né? A gente pensa que na Mongólia só tem camelo, casaque, aqueles pastores nômades. Não, Ulaanbaatar é a capital da Mongólia, é uma cidade ótima, tem um monte... Ele me mostrou tanta coisa que eu fiquei doido para conhecer a Mongólia. Tinha aluno das Ilhas Fiji, tinha gente da Austrália, tinha gente da Síria, tinha gente, nem sei mais, da Malásia, de Singapura, da Tailândia, etc. E aí lá fui eu fui ensinar sobre PRP. PRP é uma terapia que a gente tira o sangue do paciente, centrifuga, pega o plasma e injeta para estimular colágeno, estimular cabelo. E aí eu dei essa aula. Bom, aí o pessoal gostou. Depois me convidaram para ir para a Austrália. Aí fui lá, dei aula na Austrália em 2014, depois fui Las Vegas. Aí alguém me indicou para dar aula em Dubai. Só que quando eu fui chamado para Dubai, tinha uma lei que você não pode dar aula, contactar paciente se você não for médico lá. Aí eu entrei com um processo na embaixada aqui em Brasília dos Emirados Árabes, do Itamaraty, numa empresa lá de Dubai que vê essa coisa de médico, né, que seria o Ministério da Saúde deles. E depois de um ano de entrevista, entrega de documento, eu recebi o meu CRM de Dubai. Chama-se DHA, Dubai Health Authority. Aí eu falei, puxa, que legal, agora eu posso dar aula em Dubai. Mas depois eu pensei, mas então se eu sou médico lá, eu vou poder atender. E aí, dito e feito. Comecei a dar aula lá em Dubai e atendia, aí ainda atendo lá em Dubai. Por isso a gente tem essas 2 pontas. A nossa clínica em Brasília e a nossa clínica em Dubai. Em Brasília é aqui no Lago Sul, em Dubai é um bairro que se chama Jumeirah. Quem conhece Dubai, deve conhecer Jumeirah. É perto daquele hotel, Burj Al Arab, que parece uma vela, sabe? É lá. É um bairro residencial, são casas, tem várias clínicas, as melhores clínicas estão lá. E eu adoro Dubai, são pessoas como Brasília, como o Brasil. Árabe e brasileiro, a gente tem muito a ver. Aliás, os árabes ficaram na Península Ibérica durante 700 anos, né? Portugal e Espanha têm muito sangue árabe. Então eu me sinto em casa lá. Daí a gente troca essas experiências, sabe, gente? Tanto as coisas legais de Dubai a gente impregna no nosso trabalho aqui e vice-versa. Eles acham em Dubai que as mulheres brasileiras são as mais lindas do mundo. E eu concordo. Então tudo elas querem, o bumbum da brasileira, o colo da brasileira, a boca da brasileira. Lá em Dubai tem bastante gente do mundo inteiro, então tem cirurgiões plásticos de Beverly Hills, de Londres, de Nova York, de sei lá, da Europa inteira, do Japão. Então é engraçado a gente ver assim as diferenças de cultura. Então ainda tem gente que gosta daquelas bocas das Kardashian, sabe aquela coisa assim? Até que as Kardashians deram uma melhoradinha. Mas sabe aquelas bocas que parecem 2 linguiças toscanas? Sabe, uma coisa dessa grossura, uma coisa daquela grossura, parece um pico de pato. Aliás, lá no consultório, eu falo, às vezes a paciente tem medo de ficar com aquela boca ridícula, eu falo, olha, não é porque eu sou de Patos de Minas que eu vou fazer um bico de pato. A paciente fala, ainda bem. Porque eu acho que todo mundo vê coisa por aí bem feita e coisa mal feita. Só que quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela fica com medo de ficar com a mal feita. Então, essa procura de profissionais, ela está ficando cada vez mais intensa pelos medos que as pessoas têm. Eu acho isso legal, não é bem medo, eu acho que é mais uma cautela, não é? Uma coisa assim que as pessoas têm que ter, porque tem muito doido por aí,
Estou falando mal de pessoas, mas né, a gente tem que tomar cuidado, porque fazer aquele negócio assim, não dá, aqueles narizes assim, aquele olho, Deus me livre, não dá. Gente, isso não é plástico. Plástico é uma coisa bacana, bem feita. Aliás, plasticós, eu tive uma aluna da Grécia, eu fui e perguntei, o que é plasticós? É beleza? É o que é? E ela me disse que a melhor tradução de plasticós é moldar, é transformar. Não é legal? Cirurgia plástica é a cirurgia que molda e transforma você para uma situação ainda melhor. Então, gente, chegou nesse tudo, esse caldo, e aí a gente foi e fez a nossa clínica. Então, como é que eu decidi trabalhar lá? Tanto em Dubai quanto aqui em Brasília. Às vezes eu vejo um site de um colega e aí tá lá, cirurgia plástica, o sujeito faz cirurgia plástica, botox, peeling, fimose, cirurgia vascular, sabe, uma mistura? Você não sabe o que é especialidade médica, o que o camarada faz. Então, eu tomei muito cuidado em definir grupos de coisas para poder oferecer um trabalho de ponta. Que em Dubai não tem, Brasília não tem, e tem nos dois, e em qualquer lugar no mundo bom, espero que a pessoa diga, nossa, parece lá com o pessoal lá da clínica Múcio Porto. Então lá a gente estruturou de um jeito onde eu tenho uma equipe muito boa. Nós temos o pessoal administrativo, a gente tem a recepcionista que é a Tayane, a nossa concierge que é a Mônica, depois na agenda responsável pelo contato com o paciente é a Ana, que é extremamente competente também, e depois como gerente geral, administrativo, tem a Gabriela. A Gabi, ela fica por conta de controlar cirurgias, que é um processo muito dinâmico, e a gente espera que as pessoas entendam quando às vezes não dá para ser naquele dia que ela queira, porque a gente precisa casar um monte de coisa. A equipe cirúrgica, o dia do hospital, o próprio hospital, os anestesistas, todos os exames, e agora com a Covid, então nem se fala, tem um protocolo de segurança muito grande. Então, a Tayane, a Mônica, a Gabi e a Ana, elas administram isso. De modo que quando você chegar na nossa clínica aqui em Brasília, você vai perceber isso. Você é recebida por alguém, você acerta a consulta numa outra sala. Eu não acho legal esse negócio de chegar num consultório e aí lá na recepção você paga, você remarca, você faz isso. A gente tenta fazer um negócio um pouco mais assim, privativo, mais legal. Daí a gente tem um pessoal de administrativo, que é a Cláudia, o Flávio, o Hélio, que é o nosso faz tudo, para dar um suporte técnico para que aquilo funcione. Daí a gente precisa de gente para executar coisas, não sou só eu. O professor Pitangui falava que a clínica Pitangui era ele e a equipe dele, não era ele. E é a mesma coisa, para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa de uma equipe bem treinada, legal, e investir nessas pessoas. Então a gente tem 2 enfermeiras aqui em Brasília, a Daniela, que está comigo há muitos anos, muito boa, e a Jaciele, também muito competente. A gente tem as técnicas de enfermagem, que são a Marlene, a Esther, a Suzy, a Marcela, a Yara, que fica com o paciente no hospital quando ela é operada, o paciente é operado. E a gente tem a equipe de técnicos e médicos. Quem opera comigo aqui em Brasília é a doutora Eugênia Batistuta, a doutora Clara Machado, o doutor Romerito e a doutora Kenice. Eles me auxiliam, porque é impossível você operar sozinho. Eu faço a cirurgia, eu corto, eu monto, mas na hora de costurar eu preciso dessa ajuda, porque senão seriam horas para dar aqueles milhares de pontos. A doutora Kenice começou uma residência em ginecologia e depois terminou como cirurgiã geral. Então ela é a responsável pela nossa unidade de estética ginecológica, onde a gente faz o laser vaginal para aumento da contração das paredes vaginais, o clareamento vaginal, toda essa área ela toma conta. Além disso, a gente tem o cirurgião vascular, que é o Dr. Arnaldo Barreto, ele faz um tratamento de vasinhos, esclerose de pequenos vasos, e a gente está com 3 dermatologistas, a doutora Carla, a doutora Carol e a doutora Ellen, cada uma fazendo o seu trabalho e compondo com o nosso também.
E além disso, gente, a gente tem uma gama de pessoas, assim, de médicos que eu preciso, muitas vezes, para um paciente que vai ser operado. O paciente está com problema de glândulas, então eu tenho um endocrinologista que a gente indica, cardiologistas, enfim, quando a gente leva um paciente para uma sala de cirurgia, aí esse paciente está muito bem visto. Lá em Dubai é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem as pessoas da recepção, do administrativo, as enfermeiras, para ter uma coisa que seja bastante similar. Então, como é que eu fiz, agora para terminar, para organizar aquele monte de procedimento? Eu dividi os tratamentos que a gente tem e que a gente faz em 6 unidades. Outro dia uma paciente me perguntou quem eu indicaria para fazer drenagem linfática. Eu falei, mas a gente tem aqui. Por isso eu estou fazendo a live. Além disso, gente, você entra no nosso site, tem ainda mais detalhes. É www.mucioporto.com.br. Então, o nosso trabalho é dividido em 6 unidades. Eu coloquei, a primeira é a unidade de cirurgia estética. Ou seja, ali são os procedimentos, eu juntei os procedimentos de cirurgia estética. Prótese de mama, diminuição de mama, tudo de mama, lipoaspiração, lipoenxertia de mama, tudo de lipoescultura, Renuvion, Lipolite, lipoaspiração convencional, vibrolipoaspiração, plástica de abdômen, mini abdômen, retirada de fuso de pele no abdômen, plástica de pálpebras, plásticas de face, plásticas de pescoço e face, lifting frontal endoscópico, elevação de sobrancelha, plástica de nariz, que eu adoro também, diminuição e aumento de nariz, orelha em abano, lipo de papada, microimplante de cabelo, que mais? Toda a cirurgia estética a gente faz e aí essas cirurgias eu coloco na unidade de cirurgia estética. A segunda unidade é a unidade de cirurgia reparadora. Ali a gente organiza os procedimentos de reparação. Reconstrução de mama, cirurgias de queimado, paciente com sequela de cirurgias, de acidentes, malformações. E tem uma unidade muito interessante que é a unidade de câncer de pele. Muitos pacientes que têm lesões de pele, a gente avalia, muitas vezes eu quero a colaboração do dermatologista, mas na hora de tirar e tratar, a gente vai ressecar o tumor e faz a reconstrução. Muito importante, gente, a gente tem que fazer pesquisa de lesões de pele, infelizmente a gente vê às vezes pessoas que acabam morrendo porque tinha uma pinta que achava que era bobagem, na verdade era um tumor, e negligenciou e o final não foi legal. Tem que ficar de olho. A terceira unidade é a unidade de medicina estética. Lembra que eu falei, nos anos 90, a medicina estética nasceu, pipipi? Eu acho que isso é agregado à cirurgia plástica. E nessa unidade a gente tem todos os peelings, peeling químico, peeling para clareamento de vulva, de genitália feminina, clareamento de melasma, a gente tem PRP para estimular colágeno, a gente tem fios de sustentação, a gente tem enzimas que derretem gordura, a gente tem um núcleo de tratamento de estrias, que a gente vai usar aparelhos que estimulam colágeno. Aliás, tem uma live que a gente fez sobre estrias, tem umas 2 ou 3 semanas, tem tudo lá. A gente tem a unidade de tratamento de celulite. A celulite, ela compõe vários aspectos e vários tratamentos que a gente vai oferecer. A gente tem queda de cabelo com tratamento clínico, a gente chama de terapia capilar. Olha, tem todos os procedimentos estéticos. A quarta unidade é a unidade do centro de laser. Nessa unidade, a gente organiza os tratamentos que a gente usa lasers e as novas tecnologias. A gente tem vários lasers. O Etérea, que eu comentei numa live sobre os 8 procedimentos que iam bombar em 2021, está lá, a primeira desse ano. A gente tem tecnologias novas como o Ultraformer, que a gente já comentou, o Renuvion, que é uma estimulação de colágeno quando a gente faz lipo e outras cirurgias para melhorar a flacidez de corpo. A gente tem o Trínia, que é uma composição de várias tecnologias para flacidez, gordura localizada e celulite. A gente tem o Agnes, que é um tratamento de estimulação de colágeno com microagulhamento e radiofrequência. A gente tem todos os aparelhos que você possa imaginar, mas a grande vedete está chegando agora no final de fevereiro, que é o CM Slim.
É a onda eletromagnética de alta intensidade. Isso trabalha músculo e ajuda a queimar a gordura. Você quer aquela barriga de tanquinho, aquela coxa definida, o bumbum lá na nuca, é o CM Slim. Funciona muito bem. São atletas que usam isso. São coisas assim, vem da medicina do esporte, o CM Slim. E vai nos ajudar muito naquelas pacientes que vêm para tratar celulite, depois de lipo, depois de plástica de abdômen, que eu quero aquela contração bacana da musculatura abdominal. CM Slim. Anota esse nome. E aí a gente ainda tem mais 2 unidades. A 5ª unidade é a unidade de spa, onde a gente tem limpeza de pele. Eu tenho uma esteticista que faz pigmentação de supercílio, de olhos, de boca. Uma outra menina é a Fátima Zalpa, que é ótima, que faz pigmentação de areola. Ela é fora de série também. A gente tem as drenagens veno-linfáticas, que são para relaxar. A gente tem, tem uma coisa que a gente criou que chama-se drenagem de corpo e alma. É uma drenagem linfática que eu não vou embora para casa depois de uma cirurgia sem fazer. Você relaxa cada fio de cabelo, é uma delícia. Então é limpeza de pele, é toda essa parte de relaxamento que a gente inclui os pós-operatórios também, mas também os pré-operatórios. Tem um negócio que se chama spa pré-operatório. Todo paciente que vai ser operado amanhã, hoje tem que ir à clínica para fazer o spa pré-operatório. É uma drenagem relaxante, recebe a medicação que precisa fazer, toda uma orientação, ainda ganha um kit pós-operatório que a gente mostrou num post desses daí, com pantufas, com roupões. A gente é bem, adora inventar moda. E a última unidade é a unidade de nutrologia e controle de peso. A gente tem uma nutricionista, a doutora Fernanda, para fazer essa coisa do controle de peso, preparar o paciente para uma cirurgia, e a gente tem a doutora Lúcia Teixeira, que faz medicina ortomolecular quando é necessário também. Então, gente, olha, a nossa clínica, agora eu estou falando da de Brasília, tem tudo que você precisa. Tudo. Eu quis muito fazer essa live porque a gente fala de tratamento, fala de uma plástica, fala de botox, fala da estria e parece que fica meio perdido, né? Se você quiser melhorar sua autoestima, agora olha a propaganda, hein? Agora é o empresário que está falando. Porque eu acredito na nossa empresa. Eu falo porque a gente criou, é um bebê que eu vi nascer, crescer, se desenvolver numa estrutura madura, extremamente profissional. E eu vou dizer uma coisa, eu não conheço aqui, ou em qualquer lugar do mundo, uma empresa que possa te oferecer um pós-operatório, um abraço em termos de cliente, como paciente, que merece todo o respeito, como a nossa. A gente não é perfeito. É lógico que a gente tem errinhos aqui e ali, mas a gente está sempre tentando sanar para que essas coisas não aconteçam. Então, o nosso objetivo e a nossa empresa é isso. É ser humano, é autoestima, com tecnologia, com vanguarda e com calor humano. Não adianta você ter aquele monte de aparelho, aquelas coisas que o cara nem sabe para que funciona e só querendo din-din. Não, a gente tenta primeiro fazer com que você se sinta bem recebido ou bem recebida. Depois, um excelente diagnóstico. Isso é medicina, então você vai ser visto antes. Depois a gente então traça um procedimento, um protocolo de coisas que realmente valham a pena. Ah, mas eu não sei o que não ficou tão bom. A gente revê e tenta chegar lá. A gente não fica tampando o sol com a pinoeira. A gente quer que você saia de lá e diga, olha, eu vou dizer uma coisa, aquele povo é chato, viu? Mas é muito profissional. Ah, mas eu queria fazer mais um não sei o quê. Ah, só se depois o doutor Múcio autorizar. Entende? Ninguém assim sai do nada fazendo o que queira. Ali a gente tem reuniões 2, 3 vezes por semana, com o corpo administrativo, com a enfermagem, com todos os médicos. Tudo é discutido. É como a medicina tem que ser. Então a gente espera que vocês se sintam seguros, sabe? Com um grupo de pessoas que tenta fazer um trabalho o mais profissional, o mais legal possível. Clínica Mussuporto, Brasília. A gente começou em 1992. Clínica Mussuporto, Dubai, a gente começou em 2016. Embora eu já estava lá desde 2014. Muito bem, gente. Olha, eu agradeço muito a Denise, que gracinha, uma ótima pessoa. A Gabriele Souza, a Cláudia Torres, a Gabriela Cruz, minha grande funcionária. A Denise falando, grande equipe. Muito obrigado, Denise. Denise Pricosta,
A Denise das Graças Pessoas, também você de novo, que eu adoro. Dr. Mene, boa noite, Dr. Mene. É um prazer ter vocês. Dani Rodrigues, nossa grande enfermeira, ótima profissional. Denise de novo, é uma linda e competente equipe. Obrigado, querida. Kátia Lobão, curiosidade, o professor Pitangui fez alguma plástica durante a vida? Kátia, ele sempre jurou de pé junto que nunca fez, mas ele fez sim uma pálpebra. Depois, mais no final da vida, ele assumiu que tinha feito, mas foi só uma pálpebra que estava muito, muito feio. Sabe o que o professor falava, o professor Pitangui? Que a gente tem que fazer o que a gente não tolera. A gente não precisa ser a Barbie, né? Você vai fazer aquilo que você não gosta. E para você se sentir bem, você não vai fazer para marido, para esposa, para fulano, para amiga. Não, você vai fazer para você se sentir linda, se sentir maravilhosa. Eu adoro dizer que a pessoa entra linda e sai insuportável. Eu adoro trabalhar a autoestima das pessoas, eu adoro poder ajudar pessoas, eu adoro investir nessas coisas. Acho que o Brasil é a meca da cirurgia plástica, a gente tem a tecnologia que o mundo tem. Quando a gente vai para Dubai, dá aula não sei aonde, a gente vê engraçado, tem coisinhas diferentes, é legal trazer. Mas a gente não deve nada para ninguém. Não é mesmo? Regina Naves, minha grande amiga querida, Godfather 65, Gabriela Ribeiro Coelho, que bom, Gabriela, prazer te ver aqui. A Silmara Leite, Salma, Angélica Soares, a Adélia Nogueira, Angélica Soares, Rosa Passos, Elane, Bernadette Carmo Oficial, Franci Dalva, Érica Rocha, Luiz Maurílio. Gente, olha, eu me sinto entre amigos, sabe? A Angélica Soares está falando que é verdade. Excelente profissional, um grande homem, família e amigo. Parabéns pelo seu grande trabalho. Muito obrigado, Angélica. Tem coisa que é até ruim ler, porque né, parece que a gente está se elogiando, mas eu estou em respeito à observação da Angélica, eu acho que precisa ler. Gente, como eu falei, eu estou entre amigos, adoro falar com vocês sobre cirurgias e tratamentos e tudo, e hoje em especial uma coisa mais intimista, né? Tipo assim, coração aberto, falando sobre quem nós somos, quem é a nossa equipe maravilhosa, a nossa equipe é fora de série. E a nossa empresa, que a despeito de toda uma dificuldade que o Brasil faz para os empresários, não é fácil manter empresas aqui, todo mundo que tem empresa sabe do que eu estou falando. Não é fácil, é um desestímulo, os impostos são extorsivos, as leis são muito complicadas, e aí nem se fala na pandemia, porque realmente a pandemia, no início do ano passado, eu fiquei realmente tenso, pensei que poderia ser o fim. Mas como eu falei no início do nosso papo, uma ponte sobre águas turbulentas do Simon e Garfunkel é fé. Quando você tem um propósito, você tem um foco e muita fé, sabe? Fé, seja lá qual for a sua, mas tenha fé no sagrado, num Deus, nas coisas que nos trouxeram para cá. Quando você entrega seus problemas de verdade, de coração aberto, para essa entidade, para essa luz que nos criou, tudo bem, é clichê, mas é uma verdade. Quando você se entrega para essa entidade que eu chamo de Deus, e como católico, com a intercessão de Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, as coisas, elas difíceis, mas são realizáveis. Não é? Não é difícil nem é fácil. A vida é um sopro de Deus. Beijo para vocês, bom final de semana, amo todos, obrigado pela companhia. Tchau!